A profecia esquecida e perturbadora de São Gregório Magno, o declínio da Igreja e a chegada do diabo. O que vamos revelar trata-se de uma profecia do século VI, feito pelo grande Papa São Gregório Magno. Ele fala de uma era de trevas espirituais, declínio da Igreja às vésperas da chegada do Anticristo. São Gregório Magno foi Papa entre 590 e 604. Foi um dos maiores teólogos da Igreja. Depois de ter entrado na vida monástica, exerceu a missão de legado pontifício em Constantinopla e foi eleito no dia 3 de setembro de 590 para a Sé Romana como o Papa. Procedeu como bom pastor no governo da Igreja, no cuidado das viúvas e dos pobres, na promoção da vida monástica, da música sacra, sistematizando o estilo musical que leva o seu nome, gregoriano, e especialmente da consolidação e propagação da fé em toda parte. Escreveu muitas obras excelentes sobre teologia moral e teologia pastoral. Faleceu em Roma no dia 12 de março de 604. O grande e santo Papa Gregório prevê o estado da Igreja no período que precederá a revelação do Anticristo. Afirma o Santo Pontífice: a Igreja nos últimos dias será privada de seus poderes. O espírito profético se esconderá. A Igreja perderá as graças necessárias para desempenhar seu cargo público. Ela não terá mais influência sobre as leis, sobre a vida, sobre os seres humanos, sobre a educação. É o que a gente está vendo hoje. Só escândalo, abortos. A graça da abstinência será diminuída. A abstinência é uma graça especial concedida por Deus, que auxilia uma pessoa a praticar abstinência de certas ações ou hábitos. Seus poderes de ensino desaparecerão, ainda que não completamente. Já estamos vivendo isso. Como nós estamos precisando de certos ensinamentos da Igreja, como eles estão fazendo falta. Assim também será com o seu poder de milagres e prodígios. O que a gente vê hoje em dia? Falsos milagres, falsos prodígios, falsos profetas. Mas todos esses sinais não brilharão abertamente sobre 1000 formas, como nos primeiros tempos. Será mesmo a ocasião de um maravilhoso discernimento, ou seja, nunca vai ser tão necessário discernimento para nós católicos, para sabermos o que é verdade, o que é falso, do que nessa época. O maior castigo será na fé, porque haverá 2 igrejas muito parecidas, ambas se dizendo católicas, e só uma será verdadeira. Por isso, precisamos pedir a graça do discernimento quando essa situação chegar. Nesse estado de humilhação da Igreja, crescerá a recompensa dos bons que se prenderão a ela, tendo em vista somente os bens celestes. Quanto aos maus, não vendo mais na Igreja nenhum atrativo temporal, não terão nada a fingir, se mostrarão tais como são. Um exército de sacerdotes apóstatas estará preparado para o Anticristo. No fim dos tempos, haverá uma perfeita unidade do mal, enquanto entre os justos haverá divisão e discórdia. Olha que terrível, uma provação. Nessa profecia, o grande Papa Gregório Magno previu que a Igreja ficará severamente enfraquecida antes da revelação do Anticristo. Haverá menos milagres, menos vozes proféticas de verdade, e sua penitência será menos fecunda, ou seja, o sacramento da penitência, da confissão, será menos fecundo, isto é,
uma igreja completamente vazia. Há 50 anos atrás, o Brasil era maciçamente católico. Era o país mais católico do mundo. E hoje? Hoje, a Igreja Católica perde nas estatísticas do IBGE. Os católicos de verdade são pouquíssimos, pois são católicos só de nome. Não rezam nem sequer o terço ou o rosário da Virgem Maria. São Gregório Magno disse também: o seu ensinamento, o ensinamento da Igreja será entravado, bloqueado, e sua voz encoberta. Não se fala mais de doutrina católica, ou seja, vai ser proibido ensinar a doutrina católica. E já está sendo assim. Certas coisas que a Igreja Católica não abre mão, a lei passa por cima, e quem desobedecer vai sofrer os efeitos da lei. Muitos dos que deveriam gritar sobre os telhados não ousarão fazê-lo com medo dos homens. Podemos comparar com os púlpitos. O que se fala nos púlpitos das igrejas hoje em dia? Vamos nos omitir, ficar quietos para não desagradar ninguém. A grande maioria faz isso, enquanto deveriam gritar nos telhados a verdadeira fé, a verdadeira igreja. Mas, apesar do terrível escândalo desse tempo de perdição, não se deve pensar que estaremos necessariamente perdidos. A via da salvação continuará aberta, e a salvação será possível para todos que querem se salvar. A Igreja terá meios de preservação, proporcionados ao tamanho do perigo. Somente os homens que deixarem as asas da Santa Mãe Igreja cairão nas garras do Anticristo. Jesus já sabia que tudo isso iria acontecer no final dos tempos. Por isso deixou escrito na Sagrada Escritura, em São Lucas 18:8: quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé sobre a terra? Já que a maioria dos padres, bispos e religiosos estão na apostasia, pois tiveram a coragem e ousadia de expulsar Jesus ao retirar o sacrário do centro das igrejas e colocar na lateral ou nos fundos. Na caminhada da Igreja Católica, fundamentada em Pedro, o primeiro Papa, Deus suscita o profeta Pedro II de Santa Catarina. Em 1972, à semelhança de Paulo de Tarso, que foi jogado por terra, Bento da Conceição tem seu momento forte de conversão. Radialista por 33 anos, músico popular, vários LPs gravados, Aristo larga seu nome artístico e levanta-se trazendo a força do profeta e o ardor do apóstolo, para enfrentar com destemor essas vésperas agitadas do terceiro milênio. Fortalecido e iluminado pelas mensagens de Jesus e de Maria, que recebeu com apenas terceira série primária, escreveu um grande livro profético, a Palavra Viva de Deus. Desfralda a bandeira da parousia, a volta gloriosa de Jesus Cristo, o descontrole mundial, as ameaças de guerras, as drogas, a cobiça, o desenfreado pelo carnal, o inferno dos bruxos, as casas de feiticismo, a pornografia, o jogo da mentira, os falsos profetas e a miséria do homem perdido em si mesmo, exigem a firmeza de João Batista para mostrar que o machado já está posto na raiz deste final de século. Lembre-se que Nosso Senhor deixou avisado na Sagrada Escritura: muitos serão os chamados e poucos serão os escolhidos. São Mateus 22:14. Nosso Senhor também disse: ide e pregai o Evangelho por toda a terra.
Esta profecia de São Gregório Magno, do século VI, é muito atual para os dias de hoje. Por conseguinte, desprezar estes preceitos é desprezar não ao homem, mas a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4:8. Não rejeitem e não desprezem este profeta. Você vai estar desprezando Jesus, porque foi ele e a Virgem Maria que apenas usaram o braço do profeta Pedro II para escrever este grande livro, a Palavra Viva de Deus.